Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. E nesse vídeo, informação exclusiva sobre os bastidores de Luxemburgo, Roger Guedes e Yuri Alberto. O treinador já identificou uma crise na dupla de ataque e eu te falo como ele pretende resolver a vaidade da dupla. Tem também a questão dos jogadores que o Corinthians tem recusado no mercado, hein? São muitos, dois deles, aliás, participaram da vitória do Botafogo ontem contra o Timão. Vou te contar sobre tudo isso também. Tem Mano Menezes podendo ser demitido do Internacional de Porto Alegre. Vou te contar essa história também aqui no Blend de Informações. E tem o zagueiro Bauerman, o dia a dia de Bauerman após o escândalo envolvendo aí as apostas de que todo mundo já sabe. Ele trocou de telefone, ele está isolado num apartamento, enfim, o que faz Bauerman após todo esse escândalo. Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Blend de informações que tem um patrocínio do Jornal Diário do Litoral é o nosso querido DL, e você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Eu sempre falo aqui, os números comprovam, tá? Não esqueça também de acessar a Gazeta de São Paulo, gazetasp.com.br, para acompanhar tudo que rola nos clubes da capital, também no estado de São Paulo, no Brasil, pelo mundo. É do grupo do DL, gazetasp.com.br. E você pode acompanhar também, sabe o que é? Você pode acompanhar a Gazeta ou DL lendo, tomando o melhor café do Brasil, do Rei do Café, porque no Rei do Café você só tem café de alta qualidade, porque lá eles só trabalham com café de alto nível, tá? 100% arábica para cima. Tem gourmet, tem café especial, tem as cápsulas, enfim, tem descafeinado. As cápsulas são as melhores. Rei do Café é top. É o café de verdade. É o caminho sem volta. Conheceu o café de verdade, não dá mais para tomar o café de mentira. Então, vou deixar aqui o cupom de descontos, porque eu faço questão que você passe a tomar um café de verdade, aprenda a tomar um café de qualidade, tá bom? Café do Setorista em Caixa Alta, loja Rei do Café, só acessar para você passar a tomar o verdadeiro café, tá certo? Vamos começar falando do Santos nesse blend de informações. Eduardo Bauerman, o zagueiro que está aí envolvido, né, como réu, em relação a tudo que tem acontecido, né, aos escândalos aí com as apostas, né, esportivas. E eu quero falar para vocês do dia a dia, né, porque o Bauerman está envolvido aí por causa de um suposto envolvimento aí com um esquema de manipulação de jogos, né? Tudo que você já sabe, que a gente tem falado aqui no que ocorre no futebol brasileiro, principalmente do zagueiro Eduardo Bauerman, tá? Informações: ele está extremamente abalado com a situação. Havia já um projeto aí do Santos, né, para que ele começasse a treinar separado. Isso não aconteceu ainda no CT Repelé. O Bauerman está isolado, tá, no apartamento dele em Santos. Ele trocou o número de telefone, limitou as conversas, só tem conversado com familiares e pessoas bem próximas realmente. Então, assim, uma situação delicada do jogador, né, do zagueiro santista, ele que né, ficou muito mais abalado com as citações aí do seu nome em conversas, né, de aplicativo pelo WhatsApp, na operação Penalidade Máxima 2 do Ministério Público de Goiás, né, o jogador agora adotou esse confinamento aí no seu apartamento, tá, enfim, resguardado, porque a polêmica é muito grande, até para proteger, né, a sua família. Enfim, ele está, vamos dizer assim, né, escondido, né, enfim, mas resguardado para que nada venha acontecer com ele, com a sua família, enquanto enquanto as investigações continuam. É bom lembrar que o Super Esportes, né, o site Super Esportes, traz uma matéria muito interessante, né, falando que o Bauerman não teme ser banido do futebol, tá? Ele decidiu se isolar, trocou o número de telefone, e o responsável pela defesa jurídica, né, responsável do zagueiro de 27 anos, a advogada Ana Paula Correia, explicou que tem estudado profundamente o caso e que o Bauerman está convicto de sua
inocência, tá? Ele não teme ser punido aí pela justiça com o banimento do futebol, enfim, uma das possíveis, né, penas aí do caso, né, caso realmente venha se confirmar alguma coisa. Então, gente, só para vocês entenderem, né, eu vou até abrir aspas aqui para advogado, ele nega a participação em qualquer esquema de manipulação de resultado. Ao longo da instrução processual, vamos provar sua inocência. Demais manifestações só se darão nos autos do processo, por entender que essa é a melhor forma de preservar os interesses do atleta. Ela diz aqui, enfim, foi contratada pelo Bormann para defendê-lo, e agora nós vamos aguardar. O Santos também está, enfim, tratando esse assunto com muito cuidado, para que no futuro, né, muita gente queria que o Santos já afastasse o atleta, já processasse o jogador, mas o departamento jurídico do Santos tem adotado cautela, porque se o Bormann, por acaso, foi inocentado lá na frente, o clube poderia ainda sofrer um processo judicial. Então vamos aguardar passo a passo tudo que está acontecendo. Comenta aqui embaixo sobre esse caso tão triste e polêmico do futebol brasileiro. Falando do Inter aqui no blend de informações, porque Mano Menezes corre o risco de demissão no Internacional de Porto Alegre. Ele, que há 2 semanas era o preferido da diretoria corintiana e quase acertou o seu retorno com o Corinthians, teve negociações avançadas, né? Depois disso, o Corinthians primeiro foi para cima do Tite, ouviu um não, depois avançou com o Mano Menezes, também ouviu um não, e em seguida, né, negociou com o Roger Machado, aquela história que vocês sabem, recuou por causa da pressão das redes sociais, e depois fechou com o Vanderlei Luxemburgo por último, né? Como não tinha outras opções, acabou fechando com o Vanderlei. Agora, o Mano, que estava em alta, né, que havia uma comemoração da torcida do Inter por ele ter recusado o Corinthians e permanecido no Internacional de Porto Alegre, já sofre uma pressão extrema, né, porque a derrota para o Atlético Paranaense em pleno Beira-Rio gerou uma satisfação da torcida muito grande que pede a saída dele, tá? Informações do meu amigo Marinho Saldanha lá do UOL, que é lá de Porto Alegre, manja muito de Inter, de Grêmio, enfim. Ele disse que a pressão é mais externa do que interna, tá? É mais da torcida do que da diretoria. Pela diretoria, ele está muito respaldado. O Marinho explica que existe uma ala, tá, dentro do Inter, que quer a demissão do Mano Menezes, mas essa ala não tem muita voz. Não é quem manda realmente e quem vai dar a canetada. Então, o Mano, ele está prestigiado com a diretoria, ele tem a confiança do presidente Alessandro Barcelos, tá? Que entende que o treinador pode conseguir recuperar aí o trabalho que fez no Inter em 2022. Ele tem uma multa de 1 milhão só de reais, eu digo só para o futebol, lógico, né? Para o mundo do futebol. Contrato até o final do ano e está tentando reformular a situação física também do Inter. Está trazendo agora o Flávio de Oliveira, enfim, o Mano tentando aí dar uma cara aí para o Inter de campeão, né? Quem sabe brigar por títulos. A situação não anda muito boa, mas o Mano está respaldado pela diretoria. Eles dão como exemplo, inclusive a diretoria dando como exemplo para a torcida Fortaleza e o Botafogo, citando que a continuação do trabalho pode colher frutos lá na frente, né? O Luiz Castro não fez um bom trabalho no ano passado pelo Botafogo e esse ano vem se destacando, é o líder do brasileiro. Então, Botafogo e Fortaleza têm sido usados aí como exemplos para que o Inter banque Mano Menezes, que quase foi para o Corinthians, agora já está ameaçado lá, a torcida quer a demissão dele, mas por enquanto a diretoria está bancando. Comenta aqui embaixo sobre esse caso. Falando do Corinthians, hein? Meu Deus, o Corinthians vive uma crise tremenda, no mercado da bola não acerta também. Esse ano foram contratações que não deram certo. Matheus Bidu, Romero e Barleta, nenhum dos três é titular, nenhum acabou engrenando com a camisa do Corinthians. Enfim, mas o Corinthians também recusou muitos jogadores, né? E ontem, por exemplo, no duelo contra o Botafogo, 2 deles que são titulares absolutos no Botafogo, que fizeram um grande jogo, aliás, foram oferecidos para o Corinthians, né? Até priorizavam o Corinthians. O Tiquinho Soares é torcedor do Corinthians, queria muito jogar no Timão. Eu trouxe o Douglas aqui no meu canal, ex-goleiro do Santos, que trabalha em Portugal, mora em Portugal, é ídolo lá.
e ele jogou com o Tiquinho e explicou que é um baita de um jogador, enfim, que o Corinthians poderia ter contratado, várias vezes ele foi oferecido ao Timão e o Timão recusou, achou que não era um jogador interessante. Marlon Freitas, então, esse foi oferecido diversas vezes ao Corinthians, o jogador que o Corinthians, nenhum desses jogadores que o Corinthians precisaria pagar direitos econômicos, né? É só contratar com salário e luvas, e o Corinthians não contratou nenhum dos dois. Eu citei o Marlon Freitas aqui várias vezes, né? O Corinthians poderia contratar o volante do Atlético Goianiense, que hoje é titular do Botafogo, que é um bom volante de marcação e sabe sair jogando também. Então, essa é a situação aí do Corinthians, que recusa, né? Recentemente recusou também o paraguaio Matias, né? O paraguaio que joga no Racing de Portugal, desculpa, no Racing da Argentina, e o Corinthians acabou recusando também o jogador, né? O Matias, o que é mesmo, né? Esqueci o nome dele. Deixa eu até colocar aqui, né? Para trazer a informação completinha para vocês. Matias Rojas, né? Desculpa, o Matias Rojas, paraguaio, argentino, que tem contrato com o Racing somente até o meio desta temporada, né? Até o meio desta temporada, o Matias Rojas, e é um jogador que também tinha interesse de jogar no Corinthians, foi oferecido pelos agentes, que veio o Corinthians como um time interessante para ele, mas o Corinthians também não quis, o Alessandro recusou. O Alessandro, que aliás recusou o Marlon Freitas, alegando que o Duqueiroz e o Rony iam evoluir muito. Essa é a diretoria do Corinthians, amigo. Comenta aqui embaixo e cita aqui também jogadores que o Corinthians recusou recentemente no mercado da bola, que estão indo bem, e eu não lembrei de falar aqui. Então, cita aqui que no Café da Fiel a gente pode avançar mais nessa história, tá bom? Comenta aqui embaixo. Não esqueça do likezão, hein? Vamos encerrar aqui com uma informação exclusiva do Corinthians, tá? Então deixa o like aí que é muito importante. Ontem aconteceu uma cena bizarra, né, que tem sido bastante repercutida, quando o jovem Wesley, ele que jogou pouco mais aí de 20 minutos com a camisa do Corinthians ontem, fez uma jogada quando o jogo já estava no final, já o Botafogo já tinha decidido o placar. Ele dribla 3 marcadores do Botafogo e finaliza, né? Em vez de cruzar a bola ou tocar para o Yuri, para o Roger Guedes, enfim. Ele dá essa finalizada e o Roger Guedes e o Yuri Alberto criticam muito ele, brigam com ele ali, esperneiam, né? Chegam a pular, né, de bronca do menino. Essa é uma questão complicada, porque os dois jogadores foram bastante criticados pela torcida, não só por essa questão com o Wesley, mas pela questão da individualidade e falta de coletividade dos dois. Um não toca a bola para o outro, isso é nítido ontem. Roger Guedes foi à linha de fundo, cruzou para dentro, ajeitou com a perna direita, era só rolar para trás na marca do pênalti para o Yuri Alberto. O que ele fez? Tentou o lance sozinho, perdeu e deu contra-ataque. Depois o Yuri Alberto deu outro contra-ataque também para o Botafogo, quando ele pega a bola na direita, vem cortando para dentro, né, num estilo Adson, por exemplo, e chuta também, e a bola bate na defesa. Isso tem realmente gerado desconforto, né, dentro do Corinthians e também irritação da torcida. Eu fui apurar se o Vanderlei já está sabendo disso. O Vanderlei já diagnosticou o problema, entende que os jogadores realmente estão desentrosados, não há entrosamento na dupla de ataque do Corinthians. O Vanderlei entende que falta realmente o jogo coletivo dos dois. Aliás, o Vitor Pereira já reclamava isso do Roger Guedes, que ele não era um jogador coletivo, isso irritava muito o Vitor Pereira, que houve até uns embates aí com o Roger Guedes. E eu queria saber, né, dentro do Corinthians, se o Vanderlei vai resolver isso. O Vanderlei quer resolver com cautela, tá? Foi o que me passaram. Ele já sabe o que está acontecendo, mas há muitos incêndios para apagar dentro do Corinthians ainda, além desse. Então, o Luxemburgo não quer causar um confronto, entrar em rota de colisão com os dois jogadores mais caros do elenco. O Yuri Alberto e o Roger Guedes são os maiores salários do elenco do Corinthians. E o Lucha não quer comprar uma briga agora com os dois de uma vez. Por quê? Porque vai causar mais tumulto. Tumulto é o que o Corinthians menos precisa, porque já tem bastante agora. E porque também não há substituto. Até julho, o Vanderlei deve arrastar algumas situações, deve aturar algumas situações que talvez ele não vá aturar no segundo semestre, trabalhando no Corinthians, se assim o trabalho continuar, e é o que a torcida espera. Mas o problema o Vanderlei já identificou
e preferem tratar isso no dia a dia no CT Joaquim Grava com cautela, tá? Em silêncio e sem fazer muito barulho, sem fazer muito alarde. É dessa forma que ele quer resolver com conversas a questão de Yuri Alberto e Roger Guedes para que eles se entendam, né? O Vanderlei vai apresentar um para o outro para ver se dentro de campo eles passam a se conhecer e o Corinthians venha lucrar com isso, porque a vaidade aí da dupla, muitas vezes na hora de, que eu digo dentro de campo, né? Na hora de tocar, só quer finalizar, enfim, a gente já sabe tudo isso que tem acontecido. Então, Vanderlei diagnosticou o problema e quer resolver com cautela, tá? Mas ele está sabendo e está tentando resolver essa situação. Comenta aqui embaixo toda essa questão de Yuri Alberto, Corinthians, Roger Guedes. Deixa o seu likezão, que é muito importante. Inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos seguir falando muito do Coringão. 18h30 estarei ao vivo, tá? No Café da Fiel, para a gente falar muito do Coringão hoje. Tem muita coisa para a gente falar, além de abordar esses assuntos e outros, enfim, escalação no Majestoso, tem muita coisa para a gente estar falando no Café da Fiel. Dá uma olhada no clube de membros do canal Café do Setorista, os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. O clube de membros cresce absurdamente, cresce muito. Tem o Quai também, vídeos curtos a todo momento. Dá uma olhada no meu canal de entrevistas. Deixa o likezão, inscreva-se no canal. Até o próximo café, até o próximo vídeo. Valeu.